gente. Graças e paz, amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, né, mais uma vez. Nesse último culto do Summer Camp. Quantos foram abençoados até aqui? Diga glória a Deus. Meu Deus. Quantos receberam algo de Deus? Levante a mão e diga aleluia. Então hoje nós vamos finalizar isso, né? Nós vamos terminar esse tempo. Eu tenho certeza que Deus ainda deixou algo para esse final. Amém? Eu sei que vocês já receberam através de grandes homens de Deus aqui. Eu sei que a gente já até poderia ir para casa para a gente descansar, né? Mas Deus, Ele quer continuar algo que Ele começou na sexta-feira à noite. E hoje Ele vai completar, na verdade, o que vai ser feito aqui. Porque o que começou na sexta, eu profetizo e declaro sobre a tua vida, que nunca mais vai ter fim. Isso, ainda bem que a metade está crendo, né? Vamos falar de novo. Eu creio que aquilo que Deus começou na sexta-feira não vai terminar hoje para a sua vida, mas será até a volta de Cristo, amém? Glória a Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Janderson, né? Glória a Deus. Obrigado pelo mundo, achei legal, caramba. Mas eu sou pastor ali em Vila Velha, no Espírito Santo, na igreja evangélica dos Gatos. Aleluia, os capixaba tudo feliz, né? Eu não sou capixaba, mas moro e amo aquele povo, sou baiano na verdade, né? Aleluia, tem baiano também aqui, meu Deus. E para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer ao André, né, pela oportunidade. Eu sei que no final, eu não sei se eu vou ter tempo no final, né? Mas te amo, cara. Eu sei a Kézia, toda a equipe do Next. São pessoas que moram no meu coração. Eu sou grato a Deus por estar aqui, né? Mais uma vez, quantos estavam aqui no ano passado? Levanta a mão e diz aleluia. Gente, quantos não estavam no ano passado? Fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muita gente não estava aqui no ano passado, mas ainda bem que você veio esse ano, né? Antes de pregar, eu queria falar algo para vocês. Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me procuraram, e inclusive eles me procuraram para me abraçar, chorar alguns, me grudar no pescoço e começaram a orar em línguas. Eu falei, gente, o que está acontecendo com esse povo? E aí alguns deles falaram, pastor, Deus é lindo demais. Eu falei, eu sei que Deus é lindo. E aí eles me lembraram de algo, gente. No ano passado, exatamente um ano atrás, eu vim ministrar no Summer Camp. Era um sábado à noite. E tanto eu quanto a minha esposa, nós estávamos grávidos naquela época. Só que tem um detalhe, tanto eu quanto ela, nós somos estéreis, éramos estéreis, nós não podíamos ter filhos. E eu me lembro que Deus nos deu uma palavra dizendo que nós teríamos filhos. E quando eu vim no Summer Camp do ano passado, ela estava grávida. E eu falei assim, caraca, e quando ela tinha perdido uma vez antes, algumas pessoas lá na Lagoinha, alunos do Carisma, pessoas até mesmo do Next, quando eu preguei lá, a gente falou a respeito disso. As pessoas ficaram, né, com um sentimento junto com a gente, porque a gente perdeu o primeiro bebê que a gente teve. E nessa segunda vez eu vim para o Summer Camp preparado para contar, né, ano passado o quê? Não, minha esposa está grávida, o negócio está acontecendo. E minutos antes de eu subir para pregar, o telefone lá embaixo tocou, era a Raíssa, minha esposa. E ela me liga para falar a respeito de que durante a noite ela tinha sentido muitas dores e que ela tinha perdido o nosso bebê. Gente, eu ia pregar, mas pensa no homem que ficou destruído. Eu me lembro que eu voltei, entrei no quarto, comecei a falar com Deus e falei assim, Deus, o Senhor me deu uma palavra de que eu seria pai. Por que o Senhor está fazendo tudo isso acontecer? É a segunda criança que a gente perde. Então Deus olhou para mim e falou assim, não deixe o diabo roubar a minha glória no seu coração. E eu falei assim, mas que glória? Não tem glória, os 2 bebês foram embora. E Deus falou assim, você era estéril, você conseguiu engravidar 2 vezes, você quer alguma coisa? E Deus falou assim comigo,
Se você passou por tudo isso, fique tranquilo, porque da próxima vez eu vou honrar o meu nome na sua vida. Eu subi para pregar, com o coração destruído, preguei, falei, e Deus me mandou contar a história. Quando eu disse que a Raíssa estava grávida, todo mundo, uau! Falei, calma, gente, porque ela acabou de perder, sabe aquelas caramurchas, assim, todo mundo olhando triste. Mas naquele momento Deus me tomou de uma forma muito profética, e eu me levantei e falei o seguinte: gente, não precisa ficar triste, porque Deus continua sendo Deus. E outra coisa, se o André me chamar para vir no Summer Camp do ano que vem, eu vou vir com a minha filha. Eu acho que todo mundo já deve ter visto ela, né? A única criança nesse lugar. Talvez você deve ter se perguntado, mas gente, o que é que um bebezinho está fazendo aqui? E quando o André falou comigo, cara, você pode vir ministrar no Summer Camp? Eu falei, claro que eu posso. Aí eu fui abusado. Eu falei, cara, eu posso fazer uma coisa? Ele, o que? Eu posso levar a Raíssa e a minha filha? Ele falou, lógico, cara, pode vir sim. E graças ao André e a Deus, aleluia, aqui está, gente, o nosso milagre. Eu vou segurar aqui, senão eu vou chorar. Mas essa é a Manuela, né? Ela foi gerada no Summer Camp do ano passado, quando eu liberei aquela palavra. E essa é a minha esposa, Raíssa. Glória a Deus. E a gente está aqui só para dizer que o mesmo Deus, quando o André começou a pregar ontem, o André começou a falar a respeito de improbabilidade. Você pode sentar, fica à vontade. O André, ele começou a falar sobre as improbabilidades. Nossa, Deus. As improbabilidades de pessoas que não podiam ter filhos, né? E falando a respeito de Maria, falando a respeito de Isabel. E aqui a Manuela, e a Raíssa falou, amor, vamos dar o nome de Manuela, porque é o feminino de Emanuel, que significa Deus conosco. E todas as vezes que o nome da menina for chamado, nós vamos estar declarando que Deus está no nosso meio, porque ela é fruto de Deus em nossas vidas. E eu só fiz isso aqui, gente, para dizer uma coisa: toda palavra que Deus libera para a sua vida, ela sempre vai voltar para Deus depois que for cumprida. A questão é que o tempo e a forma sempre será o tempo e a forma de Deus. Nós tentamos esperar e nós tentamos fazer e ver que as coisas aconteçam sempre da nossa forma, do jeito que nós planejamos, do jeito que nós pensamos que vai acontecer. E as coisas com Deus não são bem assim. Na verdade, quando Ele liberou uma palavra para a sua vida, quando Deus Ele te fez promessas, Deus na verdade estava falando de algo que Ele já viu. Porque Deus Ele não é temporal, ou seja, Deus não está fixo no tempo em que nós vivemos. Nós vivemos o hoje e o ontem conseguimos nos lembrar. Mas o amanhã para nós, se não fosse pelo Espírito para nos revelar algumas coisas, nós jamais teríamos a capacidade de saber o amanhã. Deus, por estar fora do tempo, Ele vê o teu passado, o teu presente, mas Deus Ele consegue ver o teu futuro. É por isso que todas as vezes que Deus te promete ou fala algo a seu respeito, Deus não está falando de algo que provavelmente vai acontecer. Deus está falando de algo que Ele já viu que aconteceu. A questão é, sempre vai acontecer no tempo dele e da maneira que Ele quer que aconteça. Então, creia que o Deus que fez milagres lá atrás, Ele continua fazendo milagres hoje, tá? E ela é a primeira. Já que eu fiz o primeiro aqui, eu vou profetizar logo o segundo, né, amor? Não vamos parar não, gente. A Manu é a primeira.
Eu queria um time de futsal, né? Mas ela não quer. Ela achou muito. Mas eu acho que 3 tá bom. 3 tá bom, gente? Então, gente, tá aí essa belezura, essas 2 mulheres da minha vida. Falei isso só para te edificar, antes daquilo que eu tenho para ministrar no seu coração. Então pegue sua Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga glória a Deus. Mesmo que seja um celular como eu, porque a minha Bíblia ficou na mala no carro e eu não tive coragem de abrir para pegar, que ficou lá no fundo. Então, pegue aí a sua Bíblia, abra comigo em Levítico capítulo 6. Levítico capítulo de número 6. Levítico capítulo 6, quem encontrou diz amém? Amém. Ok, versículo de número 8. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 8, quem encontrou diz amém? Amém. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote, fala assim comigo, sacerdote, ele vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a isso. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Repete comigo: o sacerdote, ele precisa levar a cinza para fora do arraial. Continua comigo, versículo 11. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote, fala de novo, sacerdote, acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler esse versículo 10 juntos, todos nós. Vou botar até 3, eu quero ver todos lendo. 1, 2, 3. O fogo... Eita, gente. É o versículo 13. Eu falei o 10, né? Foi mal, perdão. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não, de novo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não, de novo. E o fogo arderá continuamente. Não se apagará. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Ok, gente. Eu vou precisar um pouco da sua atenção nesse princípio. Eu sei que você deve estar cansado, eu sei que a sua mente deve estar um pouco cansada, mas eu quero só um pouco da sua atenção para algo, para que nós possamos entender o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Esse texto, ele, lógico, é um texto do Velho Testamento e baseado no Pentateuco que Moisés escreveu. Esse texto, ele diz respeito a princípios acerca da lei, e nós sabemos que nós não vivemos mais a realidade da lei. A Bíblia fala que em Jesus Cristo a lei ela foi abolida. Na verdade, Jesus ele cumpriu a lei e acabou, anulou o papel da lei. Porque a partir de então, a lei ela foi deixada para trás para que um novo tempo chamado uma nova aliança ou um tempo da graça de Deus se inicie sobre as nossas vidas. E esse tempo tem como base as realidades que Jesus estabeleceu. Porém, nós não podemos anular o Velho Testamento, muito menos a lei. Porque Deus inspirou homens para colocar isso à nossa disposição. E se nós temos acesso ao Velho Testamento, isso significa que nós não podemos anular aquilo que temos em mãos. Porque não tem como olharmos e entendermos o Novo Testamento sem entender o Velho. Na verdade é uma junção, é uma conexão. Porque o Novo Testamento está totalmente contido no Velho. E o Velho só pode ser revelado pelo Novo. Ou seja, eu não tenho como desconectar o Velho Testamento do Novo Testamento. Todos eles sempre vão andar juntos, porque cada um contém informações que complementam o outro. Sem contar que o Velho Testamento tem como papel principal
nos apontar e nos levar para as realidades de Jesus e as realidades que Jesus manifestou para nós através do novo nascimento. Então nós olhamos essas realidades como o texto que nós vamos falar. Nós vamos falar de coisas da lei, sim, mas nós vamos iniciar falando sobre isso, mostrando o desfecho disso nessa nova aliança, no tempo que nós vivemos hoje. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo que você vai ouvir agora vai ser uma informação necessária para a compreensão daquilo que nós vamos falar no final. Não vai ser algo complexo, não vai ser algo muito difícil de se entender, mas na verdade é porque eu preciso levar entendimento ao teu coração, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que te liberta? Mentira, não é nem a palavra de Deus nem Jesus. A palavra que te liberta é a palavra que você conhece. Porque tem muita gente que está aqui dentro ouvindo a palavra, mas não está sendo liberta. Por quê? Simples, porque está apenas ouvindo, mas não está tendo revelação da palavra. A Bíblia diz que o que te liberta não é apenas o que você ouve. Caso contrário, Jesus não contaria a parábola do semeador, né, gente? Que o semeador saiu a semear e ele lançou a mesma semente em 4 terrenos diferentes. O problema estava na semente? Não, a semente era a mesma. O problema estava no terreno. É por isso que tem muita gente que vive 300 anos dentro de uma igreja, e uma pessoa que chegou a 1 ano é mais crente, mais maduro do que ele. Por quê? Porque está 300 anos na igreja só ouvindo, enquanto aquele que tem 1 ano chegou e já está tendo revelação. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então Deus não te chamou apenas para ouvir, Deus te chamou para ter revelação. É a oração de Paulo em Éfeso. Paulo pede para que Deus possa nos encher de toda capacidade no Espírito. E ele fala assim, que o Senhor nos conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Para quê? Para que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos compreender as realidades da palavra. Paulo ora a igreja em Colossos da mesma forma. Quando ele fala, Pai, eu te peço que o Senhor enche a tua igreja de toda a inteligência espiritual. Ou seja, não é apenas o ouvir, tem que ter revelação, tem que compreender, tem que conhecer. Só assim seremos libertos. E é por isso que eu faço questão de trazer um pouco de ensino quando eu ministro. Por quê? Porque quando você entende, quando você aprende, você tem revelação. E à medida que a revelação vai entrando, meu irmão, cadeias vão sendo quebradas a gente. À medida que a revelação vai entrando, o Espírito ele começa a te encher, ele começa a te pegar, você começa a entender coisas, você começa a entender pregações de 2 anos atrás, em uma palavra que eu falo aqui agora. E aí tem hora que a gente não entende, quando um dá glória, quando o outro dá pula, oh meu Deus, e você está assim, mas peraí, o que é que ele falou, que é tão assim? Na verdade, é porque aqueles que têm revelação enxergam tudo diferente. Glória a Deus! Ok, então vamos para o texto. Na verdade, Moisés, antes de falar sobre isso, nós vamos ver o contexto onde o povo de Israel está saindo do Egito e está no deserto. Você vai perceber que Deus usa Moisés para tirar o povo de dentro do Egito. E a Bíblia nos fala que aquele povo agora, o povo de Israel, os hebreus, eles estão saindo do Egito para ir para um lugar que Deus estava direcionando o povo. E pela sua incredulidade, pelos defeitos do povo, pela murmuração, Deus, ele passa um passeio de 40 dias para 40 anos. E dentro desse processo, Deus estava ensinando questões ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, eles ainda tinham alguns costumes, ou maus costumes, do Egito que estavam trazendo consigo. O povo queria adorar um Deus, tanto é que quando Moisés sobe ao Monte Sinai, a Bíblia nos fala que quando Moisés desce, o povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Na verdade, eles não queriam desobedecer uma ordem de Deus. Na verdade, eles queriam adorar alguma coisa que fosse visto. Só que Deus, ele não precisa ser visto para ser adorado, ele precisa ser sentido. E tudo aquilo que Deus fez diante dos olhos daquele povo não valeu de nada, porque eles queriam ainda ver alguma coisa influenciado pelo povo do Egito. Só que tem um detalhe: depois de todos esses acontecimentos, Deus chama Moisés, e Deus fala com Moisés o seguinte: se prepara, porque prepararás tu uma tenda aqui na terra, porque eu quero habitar no meio de vocês.
Deus chama Moisés e fala assim: vocês não querem ver alguma coisa? Vocês não querem adorar alguma coisa que é visível? Então eu não vou criar algo para se adorar. Eu vou criar um ambiente onde eu vou morar. Então Deus chama Moisés para o monte e fala: Moisés, de acordo com aquilo que eu te mostrar, você vai reproduzir na terra. Então Deus leva Moisés, e de acordo com o texto de Hebreus, a Bíblia nos fala que Moisés, ele reproduziu na terra o que existia no céu. O que Moisés fez? O tabernáculo. Então Deus dá ordens e Deus dá direções a Moisés para que o tabernáculo fosse feito. Quando Deus começa a falar, ele começa a falar do tabernáculo de dentro para fora. Então Deus, ele começa a construção pela Arca da Aliança, aonde a presença de Deus se manifestava, que ficava no Santo dos Santos. Depois ele ia para o lugar santo, e aí começou a mesa dos pães, o candelabro, o incensário, e ali toda aquela segunda parte, que ficava antes do Santo dos Santos. Na parte exterior ficava o pátio, e nesse pátio era o que nós chamamos de átrio. O átrio era onde ficava o altar do sacrifício, aonde tudo se iniciava. E o átrio era um ambiente onde talvez todas as pessoas tivessem acesso. A questão é, Deus, ele faz e distribui o tabernáculo de acordo com aquilo que Moisés viu no céu. Então, se nós formos olhar o tabernáculo de dentro para fora, nós vamos perceber que o tabernáculo era feito de átrio, lugar santo e santo dos santos. Fala comigo: átrio, lugar santo e santo dos santos. Vamos fazer uma analogia com o que a gente tem aqui hoje. Digamos que nós estamos no tabernáculo. Amém? Então, imagine que aqui existe uma tenda, um véu. No final dessa tenda existisse outro véu. Então a parte do pessoal que está lá na grama, eles estão no átrio, que é a parte externa, é onde tudo se inicia. Então depois do átrio tem um lugar santo, que é aqui o meio da congregação onde vocês estão. E a terceira parte seria o Santo dos Santos, que é aqui onde eu estou, aleluia, que é onde a glória de Deus se revela, né? Deus é bom, aleluia. Então, o tabernáculo era dividido assim. E o tabernáculo tinha uma função, fala comigo, uma função. Mostrar Jesus, gente. Sempre foi mostrar Jesus. Se você pegar o tabernáculo para o povo judeu, de acordo com a cultura judaica, o tabernáculo ele era conhecido no átrio como o caminho, ele era conhecido no lugar santo como a verdade, e ele era conhecido no Santo dos Santos como a vida. E o sumo sacerdote, para entrar à presença de Deus, ele tinha que passar pelo átrio, pelo lugar santo, pelo Santo dos Santos, ou seja, até que o homem encontrasse a presença de Deus, ele deveria passar pelo caminho, ele deveria passar pela verdade, e ele deveria passar pela vida, para então contemplar a glória de Deus. Essas três palavras unidas, Jesus usa isso em João 16, quando ele fala assim: gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na verdade, Jesus está dizendo: eu sou o tabernáculo. Aquilo que os homens usavam no Velho Testamento para ter acesso a Deus, se revelou em mim hoje. Então, se alguém quer ter acesso à glória de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então venham até mim, que eu vou revelar a Deus a todos vocês. Então nós vamos perceber detalhes como esses, que nos deixam empolgados em entender questões do tabernáculo. E o tabernáculo, ele era oficiado, na verdade, as pessoas que trabalhavam no tabernáculo, eles eram de uma tribo, chamada tribo de Levi. Fala comigo, tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela era dividida em duas partes. Fala assim comigo, duas partes. Uma parte dessa tribo eram consideradas e chamadas de levitas. A outra parte era chamada de sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, assim como os levitas. A questão é que o sacerdócio, ele seria descendente direto de Arão. Então dentro da tribo dos levitas nós temos sacerdotes e temos os levitas. Quem são esses? Esses são aqueles que Deus chamou para cuidar do tabernáculo. Deus chamou o povo da tribo de Levi para ser aqueles que iriam cuidar do tabernáculo. Os levitas faziam o seu papel braçal. Os levitas eram que carregavam as materiais. Os levitas eram que limpavam, eram que preparavam, eram que faziam tudo. Os sacerdotes eram aqueles que conduziam o povo à presença de Deus.
Enquanto os levitas se preocupavam com o físico, o sacerdote se preocupava com o espiritual. Por quê? Quando o tabernáculo ficou pronto e Deus estabeleceu Arão como sacerdote e os levitas como levitas, então a Bíblia nos fala lá em Levítico 9 que Deus mandou fogo do céu. Fala assim: Deus mandou fogo do céu e Deus acendeu o altar. Eu vou falar de novo: Deus acendeu o altar. Fala assim comigo: Deus acendeu o altar. Então, quando Deus mandou fogo do céu e acendeu o altar, o tabernáculo ele foi iniciado. Então, as funções do tabernáculo ele se iniciaram. Mas tem uma coisa que eu preciso abrir um parênteses para falar com você. Presta atenção. Hoje nós vivemos num ambiente de igreja onde as pessoas têm muitos costumes. E muitos costumes que as pessoas têm não são bíblicos. Hoje é muito comum você ver pessoas que tocam e você falar: os irmãos são levitas. É comum você ouvir isso. Tem gente que até expulsa os demônios de quem fala isso. Gente, vamos ter calma com o povo. Mas isso é errado, lógico que é errado. Porque existe uma grande diferença de ser levita para ser um sacerdote. Presta atenção. Os levitas, eles faziam serviço grosso. Eles botavam as coisas nas costas, eles faziam tudo com a força do seu braço. O sacerdote não. O sacerdote preservava o fogo que Deus acendeu, e o sacerdote representava toda uma nação diante do próprio Deus. Enquanto os levitas eram aqueles que se preocupavam com a parte física, os sacerdotes, eles tinham a única preocupação de que as realidades espirituais estivessem da melhor forma possível. Então Deus, quando fala a respeito de levitas e sacerdotes, Deus está falando a respeito de nós de uma forma, mas de outra forma não. Porque se você ler Apocalipse capítulo de número 5, você vai perceber que João é levado para o céu. E quando João está lá no céu, João ele vê alguém sentado no trono e um livro fechado, tampado com selos. E João faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? A Bíblia fala que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, sabia quem era digno de abrir o selo e abrir o livro e desatar os selos. Então um ancião se levantou do céu e falou: ei, não temas, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e está vindo para abrir o livro e desatar os selos. Então, que ninguém sabia, o ancião dá a resposta. Só que o ancião não para por aí. O ancião ele continua falando a respeito desse leão da tribo de Judá. E ele fala que como cordeiro ele veio e derramou o seu sangue. E o seu sangue derramado, ele foi derramado para comprar todos os povos, línguas, nações e raças para ele. E aqueles que foram comprados pelo seu sangue, eles foram feitos reinos e levitas. Não é não? Não é reino e levita não, gente? Desculpa, então. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu li errado. Então a Bíblia fala assim, ó, que aqueles que foram comprados pelo sangue. Quantos foram comprados pelo sangue de Jesus aqui? Então, se você foi comprado, então eu vou falar de você. A Bíblia fala que você que foi comprado por esse sangue, você agora não é mais qualquer coisa. Agora você é reino e sacerdote. O que isso significa? Assim que Deus te comprou, Deus ele te deu uma responsabilidade. Sabe qual é? Preservar as realidades do Espírito. Quando Deus te chamou para ser sacerdote, para conduzir as pessoas à presença de Deus. Deus não te chamou para ser levita, porque o levita trabalha com a força do seu braço. Mas Deus te fez sacerdote, porque o sacerdote é dependente do Espírito. Deus te fez sacerdote, porque o sacerdote é aquele que revela a Deus às pessoas. Não temos como revelar Deus com a força do nosso braço, mas nós somos chamados para ser filhos, porque filho que é filho de verdade tem a capacidade de revelar aquele que é o Pai. Então nós não somos levitas, nós somos sacerdotes. Os ministros de música não são levitas, eles são sacerdotes, porque quando eles tocam, eles não estão fazendo nada com a força do braço deles. Na verdade, eles estão nos conduzindo à presença do Pai. Eu posso ouvir um glória a Deus dos sacerdotes aqui nessa noite? Você é um sacerdote. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado e fala assim: a paz do Senhor, sacerdote.
Aleluia! Foi por isso que você foi comprado. Você foi comprado para revelar aquele que te comprou. Quantos estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Então vamos voltar para o texto. Então, sabendo a respeito do tabernáculo e sabendo sobre o papel do sacerdote, o que o sacerdote fazia? Simples. O sacerdote era aquele que iniciava todo o processo de sacrifício. Mas no texto que nós lemos, Deus ele dá uma ordem direta ao sumo sacerdote. Qual que é a ordem de Deus? Simples. Gente, a partir de agora, Arão, você que é o sacerdote, eu preciso que vocês fiquem atentos ao altar cujo eu acendi o fogo. Porque o altar que eu acendi o fogo, eu quero que vocês tenham alguns compromissos com ele. E o primeiro compromisso é: todos os dias pela manhã, repete comigo, todos os dias pela manhã, o sacerdote ele precisava ir ao altar, tirar a cinza, fala assim comigo, tirar a cinza e colocar lenha. Fala, tirar a cinza e colocar lenha. Mais forte, tirar a cinza e colocar lenha. Então o papel do sacerdote era esse. Era todos os dias ir ao altar, tirar a cinza e colocar lenha. E a ordem de Deus é que uma vez que o altar for cuidado, o fogo vai arder sobre ele e nunca vai se apagar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não vai se apagar. E agora eu quero começar a minha pregação. Eu estou falando sério. Eu já vi gente olhando pro relógio, fica tranquilo. A minha introdução às vezes é maior do que a pregação, calma. Mas, então preste atenção. Deus está dizendo que é papel do sacerdote deixar o fogo aceso. Porque quem acende o fogo é Deus. Nós nunca teremos a capacidade de acender fogo. Nós nunca teremos a capacidade de fazer o fogo queimar dentro de nós. Lógico que quando nós falamos a respeito de fogo na Bíblia, precisamos entender várias vertentes dessa. Só que eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu quero falar sobre o texto específico que nós lemos. Então Deus é quem acende. Fala comigo, Deus acende. Deus acende. Mas quem preserva sou eu. Glória a Deus. Quem acende o fogo é Deus, mas quem cuida dele sou eu. Porque quando Deus ele libera fogo do céu e acende o altar, a Bíblia nos fala que Deus chama Moisés e fala: dá ordem a Arão para que ele preserve esse fogo, tirando cinza, colocando lenha todos os dias pela manhã, porque dessa forma o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca vai se apagar. Eu poderia fazer uma volta para dizer uma coisa para vocês. Hoje no Novo Testamento nós não temos mais o tabernáculo. Porque na verdade, o altar, na verdade, não é mais algo feito por mãos de homens. Hoje, Deus não habita dentro de uma caixa chamada Arca da Aliança. Hoje, Deus habita dentro de você, porque você é o altar dos senhores. Você é o lugar onde Deus habita. Você é o lugar onde a glória habita. A glória de Deus se manifesta hoje em você. Então você é o altar. Eu poderia falar nisso de muitas outras formas, mas eu quero ficar aqui no que eu tenho para te falar. Você é o altar e você é o sacerdote. Então se você é o altar e você é o sacerdote, isso significa que quando Deus te comprou, Deus ele acendeu um fogo dentro de você. Quando Deus te resgatou, quando Deus te trouxe para perto, Deus ele mandou uma labareda de fogo e esse fogo acendeu dentro de você. Só que agora Deus fala: o fogo eu acendo, mas você me preserva. Deus já fez a parte dele, queridos. Agora é a nossa parte que precisa ser feita. Qual é a parte
esposa, todos os dias pela manhã, tirar a cinza e colocar lenha. Eu vou falar de novo, tirar a cinza e colocar lenha. Por que Deus manda tirar a cinza? Simples. Porque cinza, ela tem o poder de apagar fogo. Eu não sei aqui no Rio de Janeiro como que é, mas lá na Bahia, na época de São João, o povo, eles colocam aquelas fogueiras gigantes nas portas de casa, que na véspera de São João, eles acendem aquela fogueira e fica aquele fogaréu assim no meio da rua. É muito bonito. Eu não sei se isso é adoração a santo, eu não sei o que é, eu só sei que é bonito. E todas as vezes, quando a fogueira é acesa, as lenhas, a madeira está lá em perfeito estado. No outro dia, quando a gente acorda e passa pelo mesmo lugar, a gente percebe que o fogo se apagou. E quando eu olho para o chão, sabe o que é que eu vejo? Cinzas. Por quê? Aonde tem cinza e não tem lenha, é impossível o fogo ficar aceso. Aonde tem muita cinza e pouca lenha, o fogo já está se apagando. E é sobre isso que eu tenho que falar com você hoje à noite. Porque você é o altar. A questão é, como que está o teu altar? Será que o fogo que Deus acendeu aí está pegando fogo? Ou será que ele está se apagando porque só existe cinza? Pastor, o que seria cinza? Simples. Quer uma revelação que vai mudar a tua vida e você vai pular dessa cadeira agora? Cinza é, segura, lenha queimada. É forte ou não é? Fala a verdade. Essa eu suei para buscar essa revelação. Cinza é lenha que queimou. A questão é, o que é lenha? Se lenha é o que preserva um altar aceso, então lenha é tudo aquilo que eu faço para preservar a comunhão e o fogo de Deus na minha vida. O que é lenha? É buscar a Deus. O que é lenha? É ler a sua palavra. O que é lenha? É ter experiências com Deus. O que é lenha? É abrir mão de certas vontades para viver a vontade de Deus. O que é lenha? É todos os dias pela manhã você colocar o seu joelho no chão e entregar o seu dia ao Senhor. O que é lenha? É você ter a oportunidade de pecar e dizer, eu não peco. O que é lenha? É tudo aquilo que é feito da sua parte para preservar a comunhão e o fogo que Deus acendeu em você. Lenha, meu irmão, é tudo aquilo que você faz para que o fogo continue aceso. Lenha foram os dias que você virou a madrugada orando. Lenha foram os dias em que você se juntou com amigos e ia para monte. Lenha era quando você se juntava com a sua família toda que não era cristã e você anunciava as realidades do Evangelho. Lenha era quando você tinha a oportunidade de perder tempo com outras coisas e buscar a Deus, e você decidia buscar a Deus. Lenha era aqueles propósitos que você fazia e Deus se revelava de uma forma extraordinária na sua vida. Lenha era você ver Deus falando coisas a seu respeito e Deus cumprindo promessas na sua vida. Tudo aquilo que preserva o fogo, tudo aquilo que preserva a comunhão, tudo aquilo que preserva o seu relacionamento com Deus é lenha. Mas presta atenção, gente, isso aqui não é o problema. O problema é que o que apaga o fogo é essa lenha queimada. Muita gente fica por aí pregando um monte de coisa e dizendo que o fogo na vida das pessoas estão sendo apagadas pelo pecado. É mentira! Não é o pecado que apaga o fogo da tua vida. O que apaga o fogo da tua vida são as cinzas. O que apaga o fogo da tua vida são as experiências que você teve com Deus. Peraí, pastor, agora o senhor está falando da maior das heresias de todos os tempos. Calma, deixa eu te explicar. É porque cinza, meu irmão, não fala de pecado. Cinzas fala de experiências.
Cinzas fala de coisas que você fez e já não faz mais. Cinza fala de um tempo de busca que já não existe mais. Cinzas fala de um tempo de entrega que já não existe mais. Cinzas fala de um tempo onde você abria mão do pecado que você já não abre mais. Porque cinza é coisa boa, mas coisa boa que passou. Cinza não é coisa ruim não, meu irmão. Cinza é coisa boa. Olha para trás e lembra os montes, lembra as orações, lembra o teu tempo de busca, o teu primeiro amor. Isso é linha. E isso hoje é cinza. O que tem destruído a igreja não é o pecado, mas sim as cinzas. O que tem destruído a igreja, calma, não bate palma agora não. Não é o pecado, são as experiências que você teve lá atrás. Porque até hoje, quando você senta para falar do que Deus fez, você lembra do que Deus fez há 10 anos atrás. Mas espera aí, Deus era seu Deus apenas há 10 anos atrás e Ele é o que é hoje. O que Ele é hoje na tua vida, meu irmão? O que Ele tem feito na sua vida melhor? O que você tem feito para Ele, para que Ele faça na sua vida? Não é o pecado só entra depois que o fogo apaga. Mas quem apaga o fogo é a tua experiência que tu está pegado há 10 mil anos atrás. E Deus está falando assim, filho, desapega do passado, porque eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Aleluia! Uma vez, eu estava numa reunião pastoral. Ser pastor tem muitas vantagens, mas tem hora que é tristeza. É sério. Você que tem um ministério chamado para ser pastor, começa a orar desde agora, eu vi que você vai precisar, viu? E um dia eu entrei numa reunião, pegando fogo, meu irmão, estava doido. Chego na reunião, eu falo, não, a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Empolgação de pastor novo, né? Que deveria existir nos velhos, mas infelizmente nem todos têm isso. E sabe o que é que o pastor falou nessa reunião? Ele falou assim, gente, tem uma coisa, Janderson, para aqui. Você tinha que ver, há 5 anos atrás, como que eram os cultos nessa igreja. E ele falando feliz, se gabando. Eu falava assim, como que era esse culto? Janderson, todo mundo que pisava aqui dentro, antes da palavra já tinha gente se convertendo. Antes da palavra já tinha pessoas endemoniadas sendo libertas. Eu via um avivamento, às vezes eu ia pregar, parecia que eu estava flutuando. E ele contando aquilo, com o coração cheio de alegria. Eu comecei a baixar minha cabeça e o meu coração começou a doer. Porque ele começou a se gloriar pelo que Deus fez há anos atrás. E eu comecei a me questionar, mas espera aí, por que o Deus que fez lá atrás não continua fazendo hoje? Então eu não aguentava, falei, mas pastor, peraí, eu sei que lá atrás a coisa era desse jeito, mas por que hoje não é assim? A resposta dele é porque hoje eu não tenho tempo de buscar a Deus como eu tinha antes. O que está destruindo a igreja são as cinzas. Eu vou falar mais uma vez. Não é o pecado. Porque nós sentamos numa roda para contar experiências e nós andamos contando aquilo que Deus fez no Summer Camp do ano passado. Peraí, teve 1 ano depois do Summer Camp e não tem mais história para contar? Eu falo isso por mim. Você acha que eu tenho que me apegar com o milagre da Manuela e toda a vida, toda a pregação ficar falando, olha, Deus fez um milagre, eu era estéril, Deus fez. Meu irmão, Deus fez, glória a Deus, se prepara, tem mais para ele fazer.
que ter outra. Mas pastor, o Summer Camp acaba hoje. Eu sei que acaba hoje, mas tem fogo suficiente aí dentro. Tem presença o suficiente para você viver algo novo em Deus. Mas a questão é que a gente se apega com as experiências do passado. É cinza, meu irmão. É cinza. E Deus não te chamou para viver de cinza. Deus te chamou para viver de lenha. Tem que tirar a cinza e tem que colocar lenha. Eu não sei nem quero saber o que Deus está fazendo na sua vida. Eu só sei que tem muito mais para Ele fazer. Mas só que a parte nossa é simplesmente todos os dias pela manhã acordar e falar: Deus, ontem a palavra do André foi sensacional, quase bati uma corrida e saí voando até o refeitório. Mas só que hoje tem mais glória. Mas a sua sensação tem que ser: gente, a palavra do pastor Jesus foi legalzinha, mas tem um detalhe, ficou para hoje. Amanhã eu tenho que ter mais, tem que ter mais, tem que tirar a cinza. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer o que Deus está fazendo. Melhor, eu não estou dizendo que você tem que esquecer o que Deus fez. Eu estou dizendo que você não precisa se mover apenas pelo que Ele fez, porque Ele ainda tem muita coisa para fazer. Nós somos gratos por aquilo que Ele fez? Somos. A Bíblia diz que temos que ser gratos. Nós somos gratos porque fomos salvos. Nós somos gratos porque fomos curados. Nós somos gratos porque Deus está operando milagres aqui nesse final de semana. Nós somos gratos porque Deus está levantando uma juventude como coluna de avivamento no Rio de Janeiro. Nós estamos gratos por tudo que Deus tem feito, estamos. Mas também temos que ser gratos por aquilo que Ele ainda irá fazer. Tem um texto na Bíblia que eu acho sensacional. Se eu não me engano, eu sempre confio nos dois. Se eu estiver errado, alguém puder me ajudar. Mas um dia Eliseu chegou na casa de uma viúva que não tinha nada para comer. Na verdade, ele chegou na casa da viúva e falou assim: viúva, é o seguinte, eu quero que você pegue esse punhado de azeite aí que tem, esse bocadinho de farinha, e faça um movimento aí para mim que eu estou com fome. A viúva olha para ele: você está maluco? Esse negócio que tem aí é o que tem para hoje. Eu vou comer hoje com meu filho e vou esperar a morte, porque não tem mais nada. Aí o profeta fala assim: deixe de ser abusada, mulher, faz o que eu estou te mandando. Honra o profeta, vai. Aí a mulher foi, fez um negocinho e a mulher ficou com fome. Mas aí o profeta se levantou. O profeta falou assim: tu tem um bom relacionamento com a vizinhança? Porque tem hora que é bom ter bom relacionamento com os vizinhos, né, irmão? Porque tem milagre que Deus faz em conjunto. Tem coisa que Deus faz para você aprender o que é ser humilde. Ou seja, às vezes Deus nos faz depender de alguém para a gente aprender que nós não somos a melhor Coca-Cola do deserto. É por isso que a gente tem que preservar relacionamentos. É por isso que Deus nos fez seres relacionáveis. Por quê? Porque a comunhão é onde Deus se move. Aí tem um bando de crente que não fala com o vizinho porque é endemoniado. Um bando de crente que não fala com a vizinha porque a mulher parece o Satanás. Gente, não importa o que ela é. A gente tem que ter bom relacionamento. Como que Deus será revelado a eles assim? Mas não é disso que eu quero pregar. Isso só foi uma deixa para alguém aí. Essa foi de graça. Não estava incluso na sua matrícula do Summer Camp, tá? Mas o profeta fala com aquela mulher o seguinte: ei, cadê? Vai na casa dos vizinhos aí e pega a vasilha. Pega um monte de vasilha. Pega um monte de vasilha e traz. Aquela mulher saiu correndo, pegou vasilha de tudo que é lado. E aí o profeta começou, falou: bota essas vasilhas aqui. E ela empilhou as vasilhas e Deus começou a multiplicar o azeite. Ele pegava o azeite com uma bandeja e começava a pôr. Enchia essa daqui. Quando ele olhava de cá já estava cheia de novo. Olha só. E ele falava: bota outra. Enchia. Quando ele olhava estava cheia. E ele começou a encher todas as vasilhas. Mas tem um detalhe no texto. O texto diz que todas as vezes que a vasilha era cheia, o profeta falava: enche e passa para trás. Ele falava assim: enche, encheu, passa para trás. Encheu, passa para trás. Encheu, passa para trás. Mas por que, pastor, que ele tem esse detalhe simples? Deus estava falando com aquela mulher e Deus está ensinando algo para a gente. Deus está falando assim: o que eu estou fazendo agora está feito. Passa para trás, olha para frente que tem mais.
para fazer. E se assim procedermos, meu irmão, deixa eu te contar um segredo: altar que não tem cinza, ele pega fogo. Ixi, olha dois entenderam aqui na frente. Altar que não tem cinza, ele pega fogo. É por isso que a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca vai se apagar. Sabe por quê? Quando nós olhamos o altar e entendemos que aqui não existe cinza, meu irmão, tudo que você faz queima. Glória a Deus. Aleluia. Um bom dia que você dá, as pessoas já sentem, ui, que arrepio foi esse? É aquele dia que você chega no seu trabalho, na sua faculdade, e alguém olha assim e fala assim: eita, você está diferente hoje. Sabe por quê? É altar sem cinza. É altar que pega fogo, meu irmão. O fogo do primeiro amor, o fogo da primeira paixão. Aquele fogo que é onde você vai, você quer que Cristo seja anunciado. Aquele fogo que é onde você vai, você quer ver cura. Você vê caindo na cabeça do povo. Você para no ponto de ônibus e pergunta o que é que está acontecendo. Eu posso orar por você? É altar que pega fogo. É quando você dá a mão para um irmão, o irmão pega a mão e fala assim: ei, o que está acontecendo, irmão? Você está quente? Eu não sei você. Eu vim de uma igreja pentecostal, meu irmão. Aleluia. Eu vim da igreja dos mantos, dos divisas de fogo, varão de guerra. Daí pra frente. Eu vim daqueles que só pisa que é tapete de fogo. Aleluia. Cara, pode parar. Eu vim desses mistérios aí. E olha, eu posso te contar uma coisa. Todas as vezes que o Espírito Santo pega a gente, parece que a gente queima por dentro. É verdade ou não é? Pode falar a verdade. Quem já entrou nos mistérios, alguém derramou óleo ungido na cabeça e ficou normal? Ninguém. Parece que tem fogo caindo na cabeça da gente. Mas não é o óleo que está quente não, meu irmão, é você. Altar de Deus foi criado para pegar fogo. Porque o fogo não foi você que ligou, não foi você que colocou, não foi você que botou uma botija de gás e acendeu o fogo, não. No dia em que você levantou as mãos, Deus fez assim no céu. Glória a Deus. No dia em que você se rendeu a Ele, Ele só fez assim: ei, e eu deu. Acendeu o fogo. E agora a gente preserva Ele. Porque quem tem fogo vive aquilo que Deus chamou para viver. Quem tem fogo anda à altura daquilo que Deus chamou, meu irmão. Quem tem fogo manifesta a essência que está dentro dele. Quem tem fogo entende que é um altar e que nesse altar Deus se move. E se Deus se move, Deus está sendo manifesto às pessoas. Deus está precisando de uma igreja que volte a queimar por dentro. Deus está precisando de uma igreja que volte a pegar fogo. Mas para isso a cinza tem que ser deixada para trás. Quantos querem queimar com Jesus aqui? Diga glória a Deus. Simples. É só tirar a cinza. E enquanto eu ministro pelo Espírito, eu consigo enxergar muita gente com muita cinza. Posso falar a verdade? No nosso meio, isso aqui não é profecia não, tá, gente? Isso aqui é leitura do Espírito. Tem muita gente aqui que está queimando. Tem muita gente aqui que já está se apagando. Mas tem muita gente aqui que já se apagou. Tem gente aqui que, se a gente tirar a cinza, talvez a gente encontre um resquíciozinho de brasa lá no fundo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite. E Deus ministrou no meu coração desde que o André falou comigo. Deus falou assim comigo: Janderson, vá. E eu quero que você fale para a igreja. Chegou o tempo de tirar cinzas para viver o novo de Deus. Chega de viver de evento. Eu não me lembro
lembro se foi o Tiago Rodrigues que ministrou, e falou que quando nós entramos no evento, no outro dia nós estamos no céu. Passou 3 dias, a coisa já começou a ficar um pouco pior. E daqui a um tempo, parece que esse momento aqui nunca existiu. Sabe por quê? Porque a lenha que você colocou aqui esses 3 dias, amanhã se torna cinza. Então o fogo vai se apagando. A vontade de buscar a Deus vai se apagando. A vontade de se doar a Deus vai se apagando. E agora que eu não tenho mais vontade de buscar a Deus, agora que o fogo se acabou, agora eu consigo ser um alvo fácil nas mãos do diabo. E aí o pecado entra. Deixa eu te contar uma coisa. No reino do Espírito existem sempre 2 realidades: a de Deus e a nossa. A de Deus é: eu já acendi o fogo. A nossa é: eu preciso tirar a cinza para que o fogo que Deus acendeu volte a queimar em mim. Você está aqui comigo? Quem está me entendendo diz glória a Deus. Chega de esperar o próximo congresso para ter experiências novamente. Chega de esperar o próximo Summer Camp para você pular, se entregar e ser um alvo fácil nas mãos de Deus. No próximo sábado vai ter o Next. A mesma glória e unção que está aqui vai estar lá com o André, com todo mundo. Quando a igreja entender que isso aqui é um lugar de brasas acesas, os nossos cultos vão mudar. O problema é que a gente pensa que vir para aqui é um lugar onde a gente se recarrega. Não esquece. Aqui não é um lugar onde a gente se recarrega. Aqui é um lugar onde eu me uno à unção das pessoas que estão aqui dentro. Aqui é um lugar onde a glória que está sobre minha vida e a glória que está sobre a sua vida se manifesta em unidade. E como na igreja de Atos a gente vê lugar tremer, a gente vê vida sendo cheia do Espírito Santo, a gente vê Deus curando, a gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias. Mas hoje na igreja encontramos um encontro de brasas e de cinzas. Talvez você veio aqui com a tua bateria totalmente descarregada. Mas sabe qual que é a vantagem de você estar aqui? É porque tem gente que está aqui com a bateria cheia. E quem conhece um pouco de carro sabe, quando a bateria de um carro descarrega, ela precisa da bateria de outro. Para quê? Para fazer o que a gente chama de chupeta. Sabe o que é a chupeta? É quando eu coloco um cabo na minha bateria que está forte e levo esse cabo à bateria daquele que está fraco. E quando junta, meu irmão, cadê? Vem aqui na gente, corre. Às vezes a gente está na igreja, aí o irmão que está aqui ministrando vai assim, ó, pega aí na mão que está na mão do irmão que está do seu lado. O cara já fala assim, pô, que chatice. A mão desse irmão sua pra caramba. Eu entreguei o pecado de um monte. Eu falo isso porque a minha mão sua pra caramba, eu pego com gosto, porque eu sei que quem está do meu lado, se for carnal, vai reclamar. Mas quando existem momentos em que Deus fala assim, ó, pegue na mão do irmão que está do seu lado, isso aqui é como se fosse uma chupeta. Sabe, pode ser que o Najib entrou aqui hoje descarregado, mas se ele se conectar com alguém que está cheio, meu irmão, sabe o que é que acontece? Calma aí. A carga que está aqui se manifesta para cá. Sabe por quê? A carga que move a bateria do cristão se chama unção. E unção pega. Aleluia! Unção pega, meu irmão. É por isso que tem horas que quando a glória começa a acontecer, tem irmãos que correm para pegar outro. Sabe por quê?
cura de quem está precisando receber uma carga de unção. Só que eu não sei se você já viu bateria que cria aquela crostazinha por cima, que impede a chupeta de funcionar. Aí o que é que tem que fazer? Tem que dar uma lixadinha para tirar aquela crostazinha, para a chupeta pegar. Sabe o que é essa crosta? É cinza. O que é cinza? É uma chupeta que já deu certo antes. É um lugar onde já estava cheio antes. Mas presta atenção. Por que eu estou te falando isso? Eu não sei o que você pensou quando você veio para o Summer Camp. Mas uma coisa eu vou te dizer: Deus te trouxe aqui hoje à noite para tirar toda a cinza. Sabe por quê? Porque Ele vai liberar fogo do céu. Aplauda, Senhor! Olha aqui para mim. Tira a braça, tira a batalha. Se você tivesse a impressão que eu estou tendo no espírito, tira a cinza, que o fogo vai arder. O fogo vai arder continuamente sobre o altar, e ele nunca vai se apagar. Então nessa noite eu quero fazer 2 orações. Mas antes eu quero que você fique de pé. Quantos estão aqui comigo? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim: meu irmão, tem cinza aí. Fala assim: se tiver, vamos tirar. O que eu quero ver você queimar aqui hoje. Glória a Deus! Olha aqui. Quantos creem em direções do Espírito? Digam glória a Deus. Então a primeira direção é: eu quero que todas essas cadeiras sejam empilhadas na lateral. Aquele abraço, meu Deus. Isso. Isso, empilha as cadeiras de volta aqui. Vai ficar comigo. A segunda parte da direção que eu ia dar para vocês era, mas eu não posso mais essa direção, porque vocês já fizeram. Sabe qual que é? É que quem tem que tirar cinza tem que ir até o altar.